Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a pintura desse tapetinho, vamos fazer esse ramo de flores e esse é um pedido da nossa colega Rosa Marques. Esse desenho ele está disponível no canal chamado Desenho de Pintura em Tecido para Você. É um lugar onde são colocados desenhos novos todos os dias, livres para quem quiser pegar e pintar, né? Você não precisa fazer o pedido, ele já é feito mesmo para todas nós. Esse desenho aí, ele é meu, viu? Mas também foi colocado, ele foi feito lá para o canal, para esse canal. Lá você vai encontrar desenhos, né, que foram cedidos para ficar livre para quem quiser pintar e desenhos originais de lá mesmo, tá certo? Quem quiser passar lá, eu vou deixar o link na parte de baixo aqui na descrição do vídeo. Olha só, nós vamos pintar essa parte hoje. Vamos ver o passo a passo. Vou iniciar aí minha pintura com o incolor, tá vendo? Vou distribuindo para essa região de fora. A gente tem duas opções. Tapetinhos, eu gosto de colocar esses tapetinhos grosseiros, que ele é bem grossinho. Eu gosto de colocar uma porçãozinha de água e depois vir com a tinta. Acho que até se prende melhor a tinta ao tecido. Mas como muita gente tem um certo medo de pintar com água, de umedecer o tecido, tem até uma colega que ela diz que não gosta muito de usar água, porque parece que debota a tonalidade da tinta, fica apagada, que se espalha, se mistura um tom ao outro. Então, se você não gosta de pintar colocando água, ou se você tem um certo receio de colocar água, fica com medo que borre o seu trabalho, você pode estar colocando assim o incolor. Coloca o incolor, depois vem com a tinta, né, a tonalidade que você quiser, para fazer o seu trabalho, os seus esfumaçados, o fundo, sombra, enfim. Eu tô usando aí para fazer esse fundo o verde pistache. Fazer o fundo assim mais clarinho, embora depois a gente venha com um tom mais escuro, né, para fazer esses detalhes aí do lado de fora. Em volta desse raminho, pelo menos para o lado de fora da paisagem, eu vou fazer um fundo desse jeito, tá bom? Lado a lado. Vou passando o incolor e vou colocando verde pistache. Apenas isso. Levo o pincel, você viu, quase sem tinta, só sujinho. Aí, eu vou tirar esse pouquinho de tinta que ficou sobre esse incolor. Os lugares mais profundos, aí eu coloco uma porção de tinta maior desse verde pistache, tá? É um fundo, assim, bem fácil, bem tranquilo. Nós vamos ter muitos detalhes para essa pintura. Ela é grande, né? Tapetinho lado a lado, bem preenchido. Vamos ter bastante trabalho aí pela frente. Vamos começar, olha, com esse fundo assim, bem simples, bem tranquilo, viu? Agora, vamos para a pintura das folhas. Eu vou pintando flor, folhas, vamos pintando tudo junto, tá certo? Geralmente eu faço todas as folhas, depois eu venho para as flores, mas hoje a gente vai misturar um pouquinho. Isso que eu tô usando aí, esse tom que eu tô usando aí, é o verde pinheiro. Observe o quanto eu pintei da minha folhinha com verde pinheiro. Agora, eu vou passar, né, eu vou terminar todo o preenchimento dela com verde pistache. Vamos emendando bem esses dois tons e vou pintar todo o restante dela pra gente detalhar um pouquinho. Olha só como eu vou colocando aí. O pincel, gente, que tô usando hoje é um pincel número 12. Pincel 14, pincel 12, pincel grande, assim, maiorzinho, porque o nosso trabalho, né, dá para perceber que é bem grande. Olha o tamanho dessa folha, comparando a minha mão, o tamanho da minha mão. Então, a gente tem, né, a liberdade de usar pincéis maiores. Agora, eu peguei o tom branco e vamos começar a colocar umas luminosidades aí em cima, tá certo? Às vezes, eu coloco o branco nesses lugares que fica mais adentro, e às vezes eu vou colocar nessa parte que tá mais afora, esse redondinho assim, mais alto, mais afora, né? Porque a gente, quando clareia assim a nossa folhinha, dá a entender que a parte mais clara, ela tá no relevo mais alto,
tá mais acima. E vou deixando uns pontos assim mais escurinhos. Esses pontos, eles vão ser o espaço de nervuras, onde a gente vai passar, né, com verde pântano, que eu já tô colocando aí uma sombra para essa região onde fica embaixo da flor, e também vou deixar levemente marcado o espaço de nervura. Não necessariamente você precisa colocar assim aquele risquinho de nervura bem marcado, mas pelo menos o bastante que a gente olhe e que a gente entenda que ali seria um espaço de nervura. As folhinhas do copo de leite, né, elas tendem a ter assim, marcas bem mais profundas mesmo, bem mais evidentes. Embora a gente não vá fazer aqui uma pintura, mas puxando para o realismo, que não é bem o caso, é mais fantasia mesmo. Mas a gente deixa mais marcadinho. Pronto, gente, a minha folhinha vai ficando, né, dessa forma. Eu só tô arrumando um pouquinho mais. Esse será o guia de cores para as nossas folhas. No caso, verde pinheiro, verde pistache, verde pântano e branco. Eu vou marcar um pouquinho mais, assim, deixar mais marcadinho esse espaço de nervura. Mas olha só, eu tô riscando assim grosseiro, emendar um pouquinho, não vou deixar aquele contorno bem certinho, aquele contorno fininho, bem certinho. Se você quiser, você pode também contornar um pouco as suas folhinhas. Como eu vou pintar tudo isso aí por trás, então eu vou deixar ela assim mesmo, vai sumir esse contorno se eu colocar, pelo menos para essa. Então, as demais eu vou seguir da mesma forma, sem contorno. Essa daí, você observa também a quantidade de verde pinheiro que eu vou colocar, que será o ponto, assim, ou serão os pontos mais escuros, de mais sombra. E o restante, né, eu preencho com um tom assim mais clarinho, o verde pistache. Olha só, vou puxando aí, crescendo um pouco, principalmente para essa região central, o natural escurecer a parte onde a minha folhinha se encontra embaixo da flor. A gente costuma fazer aí uma sombra, né, natural. E eu vou escurecer também um pouco embaixo dessa dobrinha. As folhas que estão por cima, que é o caso dessa, a gente pode deixar ela com maior luminosidade do que a primeira que pintamos. Vou esfumaçar um pouco essa tinta para que fique assim mais fácil a emenda entre ela e o verde pistache. Agora, todo o restante, eu vou terminar com o verde pistache, até mesmo a dobrinha eu vou pintar com ele, viu? Você se preocupa logo em fazer as emendas, depois a gente faz o acabamento em volta. Olha só como ela ficou já bem mais clarinha, né? Aí, a gente vai passar nessa dobrinha na parte de fora, que é um contorninho mesmo com o verde pinheiro. Para ela ganhar uma sombra nessa região e a gente olhar e ter a ideia de que ela arredonda, indo lá, né, se emendando com a parte que a gente tem da frente da folha. Vou passar o branquinho, deixando esse lugar que já está mais claro, ainda mais claro, igual a gente fez na primeira folhinha. Veja que eu coloco de uma forma triangular essa luminosidade. A parte de fora, ela fica mais larga e vai se estreitando conforme vai lá para o centro da nossa folhinha. A gente emenda bem esse branco, principalmente as laterais dele. E é assim um trabalho bem fácil. Se você ver, olha, faz o contorno, observa bem, de uma forma mais larga e vai estreitando conforme vai indo para o centro da folha. Fica uma luminosidade um tanto triangular, olha só. Aí, agora a gente puxa estreitando, indo para o centro da folhinha.
A nossa dobrinha, a gente faz o contorninho todinho, a mão fica meio na frente, mas vai dar para você entender direitinho. Faz o contorninho da parte que já estava mais clarinha e emenda essa parte de dentro. A gente só toma o cuidado para não crescer demais, viu? O branco e não sumir com o verde pinheiro que a gente colocou. Lembra que a gente colocou um pouquinho de verde pinheiro aí na nossa dobrinha? Pronto. Falta ainda a gente colocar, né, aquela sombra mais marcada com o verde pântano. Essa folha é mais clarinha, ela tá assim por cima, mas ela também levará uma porçãozinha de verde pântano. Esse cantinho, principalmente central, eu sempre costumo colocar o verde pântano, porque tanto ela é a parte que ela está embaixo da flor, quanto é aquela região que ela faz uma curvinha mais marcadinha para dentro, para longe das luzes, né? Aí embaixo da dobrinha eu vou reforçar a sombra. Eu vou puxar também, né, o verde pântano, nos trazendo uma leve ideia de nervuras, igual fizemos na primeira folha. Veja que eu tô fazendo nervuras assim bem largas. É uma folha bem fantasia mesmo, aquelas folhas mais fáceis de serem feitas. E a região central eu vou caprichando nessa sombra mais marcadinha. Bom, gente, e daí vai ficando mais uma folha prontinha. Então, o copo de leite, esse que tá embaixo, ele tá assim por cima, né? Então, vamos pintar logo ele? Eu vou preencher o meu copo de leite todo com branco, menos esse pistilo, tá bom? Olha só, ele todo branquinho. Agora, eu vou pegar tijolo e vou preencher o pistilo, mas eu vou preencher puxando essa tinta, vou logo preencher todinho, depois eu esfumaço um pouco essa tinta para cima do branco. Você pode estar fazendo a substituição desse tom por caramelo. Até o cerâmica você pode estar colocando, mas se você colocar o cerâmica, depois a gente vai ter que clarear um pouco ele com o amarelo ouro, com o siena, porque ele é muito escurinho. Mas o caramelo ficaria excelente para colocar aí no lugar de tijolo, né? Se você não encontra essa tinta, você não tem, você pode usar também o siena natural, não vai ficar ruim, ela só vai ficar mais amareladazinha. Olha só o quanto, né, eu esfumacei, eu saí limpando o meu pincel em cima da minha florzinha. Observa os pontos onde eu limpei, vamos dizer assim, o tom de tijolo que tinha no meu pincel em cima desse branco. E o pistilo, eu deixei ele assim bem esfumaçado. A gente já começa a ganhar uma profundidade. Eu vou sair colocando tons diferentes nos nossos copos de leite, porque às vezes a gente não tem uma tonalidade, a gente usa outra, não vai deixar de pintar porque não tem o tom tijolo, enfim. Para esse, eu vou usar o branco, que eu vou usar em todos eles, serão copos de leite brancos, né? Como você viu lá no início. Mas eu vou usar para fazer os detalhes o tom tijolo. Isso aí é o cinza chumbo que estou usando agora. E o cinza chumbo, ele vai me ajudar a deixar pontos mais profundos, mais escuros, a modificar esse em volta, né? Deixar um pouquinho de sombra aqui e ali, brincar um pouco com o em volta dessa grande pétala. Ou dessa flor, né, em si, toda que ela não tem separação. Eu vou colocar nessa região de dentro também o cinza chumbo, mas ele não dá conta de deixar profundo quanto eu preciso, totalmente, né, quanto eu preciso. Então, eu vou pegar rústico
Aí você pode dizer, eu posso substituir o rústico? Pode substituir por sépia, até o terra queimada você pode estar colocando aí. Ele fica um pouquinho assim, voltando para o tom do vermelho, né, o terra queimada, mas fica bonito. E se você não tem rústico, quer chegar numa tonalidade próxima, então você mistura o sépia com o terra queimada. Não fica igual, coloca porções iguais. Não fica igual, mas fica mais próximo. Quebra mais o vermelho que tem no terra queimada e deixa esse tom mais sombra, que eu chamo sépia de sombra, né? Às vezes, esse tom mais sombra do sépia. Eu tô usando aí, olha, amarelo ouro para a parte de luminosidade do pistilo e púrpura eu coloquei na parte de sombra dele. Pode colocar um pouquinho de branco também, né, como um brilhinho aí em cima, cabe bem. Se você não tem o púrpura, você pode estar usando aí o vermelho. Eu gosto muito do tom púrpura para estilo, né, desse tipo de flor. Mas dá para colocar o vermelho e fica muito bom. Aí, eu peguei um pouco mais do rústico e vou fazer uma sombra aí, olha. Uma sombra mais solta desse pistilo. E aí, a gente já tem essa região central, assim, mais escurinho, uma profundidade maior. Não vou colocar tão escuro, vou deixar esse assim mais suave. Mas a gente precisa ainda reforçar um pouco a luminosidade. A nossa flor é branca, aí você diz, ah, mas a luminosidade eu vou colocar com branco, não vai aparecer. Coloque que faz uma diferença. De preferência, você deixa secar e lá no final, aí você vem, que já tá tudo sequinho, você já pintou aí o seu desenho inteiro, aí você vai colocando o branco, que ele aparece até melhor. Mas eu sou meio apressada, vou logo querendo deixar pronto, aí eu tô colocando, né, o branco já. Agora, gente, vamos para essa outra folha. Essa folha, ela tá por baixo aí dos 2 copos de leite, então eu vou logo pintar ela, depois a gente vai para as flores. Aliás, eu vou pintar logo as duas últimas folhas. Depois a gente pinta as flores. E o verde pinheiro que tô usando aí, observa que não é diferente a colocação, né? A pintura dessa folha é muito semelhante à outra que acabamos de pintar. Eu vou fazer uma sombra, ou vou usar esse verde pinheiro na parte onde a folha vai para debaixo da flor. Eu vou marcar a região central. A diferença dessa folha é que ela é livre, ela não tem uma dobrinha. Observa o quanto eu vou pintar de verde pinheiro, buscando deixar essa parte de fora assim mais esfumaçada. Fica mais fácil a emenda das tintas. E agora, com o verde pistache, eu vou terminar a pintura de toda a folhinha. Nessa região, onde a folha vai para debaixo, tem uma tinta aqui na frente, vai para debaixo da flor, aí eu coloco um pouquinho do verde pinheiro também, né? Fazer uma sombra não muito marcada, mas uma sombra. Agora, nós vamos colocar o branco, vamos colocar o verde pântano, tudo igual às outras folhinhas, tudo igual. Eu vou deixar um pouquinho mais acelerado o vídeo, porque eu quero que você veja os pontos onde eu estou colocando essa luminosidade. Veja que dessa vez eu coloquei na parte mais alta, né? E não na mais baixinha, mais adentro. Mas não tem uma diferença daquilo que a gente já viu em 2 folhas. Então, penso que não precisa a gente demorar muito olhando, né, a pintura dessa folhinha. Olha só. O branco onde coloquei, agora a gente vem com o verde pântano.
Se você quiser deixar essa folha mais clarinha, que ela tá assim por cima, então coloque mais branco, cabe mais branco, tá? Se não, você pode deixar ela assim mesmo. Esse é o verde pântano que eu tô distribuindo aí. Vou aprofundar um pouco, essas laterais ficaram mais abaixo. Vamos melhorar mais a ideia de nervuras. E nossa folhinha ficará pronta. Olha só, a região onde eu tô marcando um pouquinho mais. Sempre escurecendo mais a parte central, onde está embaixo de alguma coisa. Nós temos mais uma folhinha aí, não é? Olha ela, e ela tá de lado. Então, vou logo colocar o verde pinheiro. Observa o quanto eu vou pintar dessa folha, né, com verde pinheiro. E onde tô pintando. Agora, eu vou terminar o restante com o verde pistache. Todo o preenchimento dela. A gente termina com verde pistache, emendando bem esses dois tons. Não precisa sair riscando agora, deixando manchinhas. Tudo depende do tipo de pintura que você está fazendo. Para hoje, eu não vou fazer uma pintura assim manchada. Vou emendando bem esses tons de base. Ela levará os mesmos tons das demais, então, vamos colocando branco. Eu vou sempre aproveitando essas bordas para ir distribuindo o branco. Se fosse uma folha assim mais detalhada, né? A gente ia fazer nervuras aí bem marcadas, que tá mostrando a parte de baixo da folha. E a parte de baixo, geralmente as nervuras são bem mais marcadinhas. Como a nossa folhinha é bem fantasia, vamos pintar ela assim de uma forma bem tranquila, igual as demais. Agora, eu lavei o meu pincel para tirar o branco e vou começar a colocar aí o verde. Isso aí ainda é um pouquinho de verde pinheiro, mas vamos colocar o verde pântano, tá? Ela também levará o verde pântano. Nessa região, principalmente aí. Parte onde ela tá embaixo da flor, aliás, tem outra folha da flor. E essa região aí, nesse cantinho. Vamos marcar os pontos de nervuras. E vai ficando pronta, né, a nossa última folhinha. Prontinha. Agora, vamos pintar copo de leite. Olha só, eu enchi ele todo de branco e agora eu peguei azul inverno. Você pode estar pegando, aí substituindo o azul inverno por cinza lunar. Ambos tem bastante azul, assim, o azul inverno, óbvio que já é azul, mas esse tom azul, né, é uma característica também do cinza lunar, embora um pouco mais escurinho que essa tinta. Mas você pode estar usando tanto esse azul quanto o cinza lunar. Ambos ficam bons. Observe os pontos que eu vou marcando com esse azul. Alguns lugares eu pego, nesses lugares mais escurinhos, eu pego a tinta e assim, vamos dizer que a sujeirinha do pincel, eu vou limpando em cima de outros pontos. Esses cantinhos onde fica assim bem suave. Essa região central, você deve ter observado que a gente sempre escurece um pouquinho mais. A gente precisa de uma profundidade maior, né? Então, a gente deixa mais marcado os tons de sombra desse cantinho. No em volta, a gente sai brincando um pouco, principalmente com essas curvaturas que tem do desenho, né? Em volta da nossa flor. Vou misturar bem as tintas. E nós vamos trazer o tom, assim, lembrar o tom branco a mais, né? Porque a nossa flor não é azul. Então, pra gente conseguir lembrar o tom branco a mais, a gente sai misturando outras tonalidades, como, por exemplo, agora eu estou colocando aí o sépia. Então, a gente faz uma mistura de sombras entre azul e sépia,
E o que fica de fato aparecendo mais marcado é o branco, porque a gente com o sépia quebra a tonalidade do azul e com o azul a gente também, consequentemente, quebra o tom do sépia. Nem vai ficar uma flor sépia, nem vai ficar uma flor azul. O que nos resta mais marcante ao olhar para ela é o próprio branco. Observe os pontos onde eu estou distribuindo o sépia e veja a quantidade, que em alguns lugares é uma quantidade assim maior, né? E outros lugares é só uma sujeirinha de pincel que eu vou, tipo, que limpando ali em cima. Vou deixar bem profundo esse canto aí, central, com o sépia, mas eu não vou crescer demais esse sépia, pelo fato de que eu quero que esse azul também apareça, tá, gente? Só limpando aí a sujeira do pincel. Lembrando que eu tô usando hoje, a minha pintura foi basicamente toda com esse pincel número 12. Cortado e lixado. Eu gosto muito do número 14 para fazer assim desenhos maiores, mas hoje eu tô com o número 12. Quanto mais escurinho essa região central, mais profundo, né? A gente olha e tem a ideia de tá mais profundo esse espaço. E de fato é como o nome bem diz, copo de leite. Essa região é como um copinho mesmo. Tem um vazio aí, né? Agora eu vou já colocando branco, ou seja, luminosidade para nossa flor. Nessa hora a gente melhora o acabamento, né? Olha só, a gente vai tirando os pouquinhos de borrões que ficam, quando a gente tá colocando as tintas da sombra, aí a gente deixa mais arrumadinho o risquinho, ou a cobertura, né, do risquinho, porque quando a gente sai fazendo esse trabalhinho, a gente sai apagando o risquinho de carbono, de grafite, daquilo que a gente tiver aí no nosso tecido. Essa parte aí, a gente coloca um branquinho também nessa dobrinha para que ela apareça bem. Mas observa a sombra de sépia, né, que tem, ó, na separação da parte de cima da flor e da dobrinha lá embaixo. Esses contorninhos onde eu não coloquei o azul nem o sépia, eu vou arrumando eles com o branco. E a gente olha assim, dá a impressão de que precisa de um amarelo na nossa florzinha. E esse amarelo será o pistilo. Faz uma boa diferença, né? Fica bem mais chamativo quando a gente coloca esse amarelinho aí. Eu vou colocar para esse pistilo só o amarelo ouro e o púrpura. O preenchimento todo com o amarelo ouro. Você pode pegar a sujeirinha desse pincel e espalhar também na sua florzinha, tá? Em alguns pontinhos você deixar um toque amarelinho. Também fica bom. Isso aí é o púrpura, só umas batidinhas. E aí a gente deixa para o lado de sombra. Se quiser colocar branco, pode colocar também um brilhinho. Eu vou deixar a minha assim. Bom, eu vou começar a pintura dessa outra com cinza, dessa vez o cinza puro mesmo. E vou pintando os pontos, olha, de profundidade. É outra forma que você pode estar pintando a sua florzinha. Em vez de fazer tudo branco e depois ir detalhando, você já pode ir colocando os tons. Observe os pontos de profundidade, assim, mais marcado. Eu já vou colocando aí a emenda com branco, depois eu terminar a flor, mas eu vou logo fazer a emenda. Quanto mais úmida a tinta, melhor fica a emenda, eu não quero uma emenda manchada. O cinza e o branco. Pode colocar o cinza chumbo? Pode, só como ele é bem mais escuro, então você vai precisar puxar mais branco aí pra cima, tá? Nessa região aí embaixo, também vou fazer aqui um contorno com cinza, mas eu não vou subir demais esse cinza não, para não ficar escura demais a nossa florzinha,
Porque assim, não é que não cabe fazer um copo de leite mais escurinho, cabe. Mas depende da luminosidade, né, que a gente tá trazendo para nossa pintura. Se tem muita luminosidade, ele vai ficar mais branco e não mais escuro. E no nosso caso hoje, é uma paisagenzinha ou um raminho de flor assim bem mais clarinho. Olha o cinza puro também aí na dobrinha, parte de baixo dela, e o branco terminando essa pontinha. O restante tudo eu vou preencher com branco mesmo, tá? Tudo. Agora eu vou vir com o amarelo ouro, vou preencher aí o pistilo. O pincel é grande para o pistilo, no caso, né? Ele é pequenininho, mas você pode estar pegando aí para fazer ele um pincel número 6, 8, é um tamanho bom. A sujeira de tinta amarelo aí que sobrou, olha onde eu tô distribuindo. Colocando aí naquela parte onde a gente deixou o cinza. Aí a gente modifica aquele tom cinza aí embaixo. E a gente pode espalhar sobre a flor também um pouquinho dessa sujeirinha de amarelo ouro. Você não passa demais, nossa flor não é amarela, mas você pode dar uma manchadinha. Tá vendo? Só a sujeirinha mesmo que eu vou distribuindo por aí. Nada de muita tinta amarela aí em si. Peguei o pincelzinho maior para emendar melhor. Eu não quero que fique aquela tinta solta. Não, quero que fique um manchadinho bem emendadinho. Agora, a gente vai colocar um pouquinho aí, olha, do preto. A gente pode estar usando só o preto, usar cinza algum, só o branco e o preto. O cinza ajuda a equilibrar um pouco mais, facilita a nossa pintura. O preto, a gente tem que ter muito cuidado quando vai usar só ele. Então, por essa razão, eu deixei ele só como a sombra mais profunda, pra gente usar para aprofundar mais essa região aí, central, essa nossa dobrinha, deixar ela também mais escurinha, a parte de sombra para ela. E aí, eu só limpei meu pincel mesmo, tá? Mas olha que já aprofundou bem a região central do nosso copo de leite. Aí, é novamente o púrpura que estou colocando. Lembrando que pode ser o vermelho, tá certo? Mas eu tô colocando o púrpura mesmo. E você pode colocar aí um branquinho de luminosidade também. Pistilozinho. Para esse eu vou colocar igual a primeira florzinha que a gente fez. E nesse eu vou colocar até uma quantidadezinha de branco a mais. E olha só o nosso copo de leite, né? Como ele tá ficando. Eu vou só passar um pouquinho do púrpura em alguns pontos, pelas bordas. É tipo queimar um pouquinho, né? As bordas da nossa florzinha, mas é bem pouquinha coisa. Lembrando que você tem que olhar a sua flor e dizer ela é branca, e não ela é rosa, ela é cinza, ela é preta, enfim. Aquela cor que vai prevalecer será o branco, por mais que tenha um toquezinho de outros tons por aí. Eu peguei o pincelzinho maior, usei um pincelzinho número 6 para detalhar. E agora, eu tô usando novamente o meu pincel número 12. A minha pintura até então tá de pincel número 6 e número 12. Olha só o outro copo de leite, eu preenchi ele todo com branco. Eu vou passar um pouco de verde pinheiro nessa região. Vou deixar até um pouquinho meu riscado. A quantidade de verde pinheiro aí fica bem a seu gosto. Se você quiser deixar mais escurinho, coloca um pouco mais, tá bom?
Vamos puxando ele aí em cima do branco, porque o cabinho é verde, né? Então, a gente vai trazer um toquezinho desse verde aí pra cima. Esse tom que eu peguei aí agora é o cinza ônix. Ele também, né, fica bom pra gente tá utilizando aí na pintura dos nossos copos de leite. Veja que a gente já utilizou assim, modificou bem as tonalidades que a gente saiu, sombreando aí as flores. Gente, isso aqui é um guia de cores, né, pra vocês. Você vai fazer essa pintura, que ela fica muito boa para um paninho de prato, por sinal lá no canal, desenho de pintura em tecido para você, o tamanho que, assim, que sugerem para impressão do desenho é de uma folha A3. Aliás, quase todos os desenhos lá, tenho visto que a sugestão é a impressão em uma folha A3, ou seja, é um canal que é voltado mesmo para pintura em pano de copa, porque é o tamanho ideal, né? Pra gente fazer, pra gente imprimir um desenho para um pano de prato, de copa, enfim, como você chamar, a folha A3. E se você vai pintar esse desenho em um paninho de copa aí na sua casa, é o tamanho realmente ideal para estar imprimindo. Nesse caso, meu tapetinho, ele é grande, né? É um tapetinho, depois eu vou ver até a medida e anoto para vocês, tá? Vou anotar no risquinho, quando eu passar o risquinho, aí eu deixo o tamanho certo. Mas, para um pano de prato, uma folha A3 é o ideal e fica muito bom essa pintura. Paninho assim. Olha só, coloquei o cinza, né? O cinza ônix. Coloquei agora o amarelo. Dessa vez, o amarelo que eu coloquei nesse centro foi o amarelo limão, não foi o amarelo ouro. Vamos mudar um pouquinho. A nossa florzinha tá indo para um tom mais esverdeado. As manchinhas com amarelo em volta, assim, limpando o pincel, deixando bem suave. E agora eu vou marcar, né, fazer umas marcações pra gente aprofundar, principalmente essa região central e escurecer também a nossa dobrinha, a parte de baixo da nossa dobrinha. E que tom é esse que tô usando agora, né? Bem diferente ele. Eu tô usando, gente, berinjela. Veja que foge, né, completamente dos tons de sombra normal para o copo de leite, mas que também não fica ruim. Você pode brincar bastante aí com as tonalidades para você estar pintando as suas flores. Se você não tem uma cor, usa outra, tá? Não se preocupa muito. Tem que fazer a cor que a pessoa tá lá pintando, não é assim. É a sua pintura e você vai usar a cor que você gosta, o que você tenha. A colocação dessa cor é igual colocamos nas outras. Essa região central a gente deixa bem mais marcadinho, a gente acentua os pontos mais de maior sombra, precisaria ter um tom assim mais escurinho mesmo. E agora, para o pistilo, além de preencher ele todo com amarelo limão, diferente dos outros, que foi amarelo ouro, eu estou colocando vinho. Nas outras, nós colocamos o púrpura, não foi? E com sugestão de trocar pelo vermelho. Aqui eu vou colocar o vinho. Um toquezinho de branco, como luminosidade. E pronto. Olha só como ficou nossa florzinha. Vamos colocar aí um pouco de luz para ela. Ou seja, a gente vai trazer um pouco mais de branco. Esse branco você pode estar colocando agora, lembra? Ou pode colocar depois que tiver seco. Ele até aparece melhor depois que tá seco. Mas olha como ele tá aparecendo bem aí, principalmente para essa florzinha. E eu gosto muito desse tom para a pintura dos nossos copos de leite, né? Foge um pouquinho. O cinza ônix, ele tem um toque mais verde. O berinjela tem aquele toque mais roxinho, mas não fica ruim na pintura do copo de leite.
Aí eu vou espalhando o branco, principalmente para as bordas, e trazendo também um pouquinho para a região central. Essa parte aí da dobrinha é bem importante a gente colocar o branco, tá? Para separar bem da sombra que fica embaixo. Aí, não puxa demais o branco para não cobrir a sombra. E nosso copinho de leite vai ficando dessa forma, tá? Deixa eu colocar só mais um pouquinho de branco nessa parte. E ponto final. Os detalhes, gente, que eu vou fazer em volta, eu vou aqui mostrar para vocês como serão feitos. Olha só, eu puxo o risquinho, como é assim, um desenho grande, fica muito fininho a gente puxar, só puxar e deixar dessa forma. Isso é um pincel número 8, tá certo? Então, eu puxo os risquinhos e depois eu volto enlarguecendo a parte de baixo deles. Olha só. Trabalhinho que eu vou fazendo aí embaixo. Vou fazer isso para todos os risquinhos, todas essas folhas ou galhinhos, como você queira chamar, arabescos, que ficam aí em volta. Vou enlarguecer todos eles na sua base, da parte de baixo. E para a pontinha eu vou deixando assim fininho mesmo, mais delicado, né? Agora, essa região de baixo, eu vou precisar fazer uma sombra. Esse é o verde pântano que eu estou usando. Deixa eu fazer logo os demais aqui do lado. E depois a gente sombreia um pouquinho a parte de baixo. Veja que eu vou puxando em direções diferentes. Vou enlarguecendo sempre a base. Para todos eu faço isso. Agora, com a sujeira do pincel e aproveitando a tinta que ainda está aí acumulada e úmida, eu vou, olha, escurecendo um pouquinho essa região. Se precisar, você pega um pouquinho mais do verde pântano, tá? Mas a ideia não é deixar escuro demais, não. A ideia é só escurecer um pouquinho essa região de baixo. Ganhar uma profundidade, um pouquinho de profundidade. Leve profundidade, por sinal. Não coloque demais, viu? Eu vou fazer em volta, na parte onde não terá a paisagem, né? Eu vou fazer esse acabamento e vou aproveitar e colocar umas flores também, viu? Umas flores assim um pouquinho maior. E para essas flores, eu vou fazer umas manchinhas, vou usar o púrpura mesmo. Mas você pode estar usando o tom que você gostar. Pode ser um azul, fica muito bom. Pode ser magenta, violeta. Feitas essas manchinhas, eu determino mais ou menos onde eu vou, né, montar as minhas flores. Agora, eu venho formando umas ideias de pétalas, formando as flores. Olha só. Já vai se fechando, né, 5 pétalas para uma florzinha. Depois, a gente vai dar uma arrumadinha com o pincel zero, viu? A quantidade de flores que você vai colocar, essas flores menores aí em volta, como arranjinho para o seu trabalhinho, fica bem a seu critério. Eu gosto de colocar poucas, assim, bem mais formadinhas, e uns detalhezinhos, né, em volta, umas batidinhas em volta, assim, ó, para dar a ideia de que tem mais algumas lá atrás, viu? Eu não coloco muitas e, no entanto, parece ter, né, leva a entender que tem várias. Fazer aí também. Vou fazer mais alguns cantinhos no em volta do nosso trabalhinho, né? Desse acabamento lá de fora do trabalho. Da paisagem não precisa, porque quando a gente for pintar a paisagem, ela vai cobrir essa região de dentro inteira, ficar bem cheinho. Agora, com as flores formadas, é só colocar mais uns detalhezinhos ali, para parecer que tem mais flores, tá mais cheinho aí atrás.
Não tô muito preocupada com se ela tá bem formadinha, porque ainda vou contornar um pouco, viu? Então, vou tirar o branco do pincel, vou lavar mesmo, e vou passar um pouquinho do púrpura nessa região, ó, central das flores mais formadas. Coloco, espalho um pouquinho para a gente ganhar uma profundidade no centro das nossas flores. Só um pouquinho, viu? Não precisa colocar muita coisa, não. Daí, eu vou colocar com o cabo do pincel, uma bolinha com amarelo. Pode ser amarelo ouro, pode ser amarelo limão. O limão, ele aparece mais. E vou pegar o pincelzinho zero, o branco, e fazer uns contorninhos nas pétalazinhas. Você não precisa contornar a pétala inteira, mas pelo menos essa região assim central, olha, a gente puxando um contorninho, a gente consegue definir melhor as nossas flores, pequenas flores. Bom, a colocação desse acabamento será esse, e você coloca esse também se você quiser, né? E coloque o quanto e onde você quiser. Eu vou terminar esse aí e vamos ver, né? O todo onde eu coloquei, como ficou esse acabamentozinho. Aí, só os detalhezinhos com brancos, contorninhos. Você pode colocar os contorninhos também, ó, para esses que tá assim fora. Não precisa sair contornando muito, mas dá para colocar também os contorninhos, tá certo? Aquelas batidinhas lá do lado de fora, lá atrás. Olha só, gente, como ficou agora inteiro o nosso trabalhinho, pelo menos das flores. Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura dessa paisagem separadamente. Beijos, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!